Em 5 segundos, Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. O que mata o homem não é o alimento. É a desilusão, o transtorno, o tormento. Não é por ser magro ou pelo excesso de peso. O que o mata não é a fome, é o desprezo. O que mais mata o homem não é a bala perdida, é não encontrar um sonho que lhe motive a vida. Não é a doença que apaga a chama antes acesa. É a falta do riso, do humor, morre-se é de tristeza. É essa dor civil que aperta o peito, a corrupção, o desmando, o ideal desfeito. É não ter certeza de onde veio, nem para onde vai. Não saber ao certo se pode confiar no Pai. O que para o coração do homem não é o infarte, é a ausência de poesia ou de qualquer forma de arte. É o olhar para os céus e não enxergar a luz. É não ter alguém para ajudá-lo a carregar a cruz. O que mata o homem não é o tóxico, a bebida, o fumo. É antes o viajar sem leme, o navegar sem rumo. É saber que ao morrer, ninguém chorará sua ida. Muitas vezes, a morte chega onde antes já não existia vida. Muito boa noite para você. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nesta segunda-feira. Nós estamos gravando este programa, né? E dado a relevância do tema, geralmente a gente grava programas quando a pessoa que aqui vem em Poços de Caldas é uma pessoa de destaque, vem trazer informações, enfim, que são importantes para todos nós, então a gente aproveita a pessoa aqui em Poços de Caldas, essa chegada a Poços de Caldas para entrevistá-la. E é o caso hoje, vamos entrevistar com você a dona Sueli Caldas Schubert. Ela é um ícone aí da doutrina espírita, ela tem mais de 13 livros publicados e faz por todo o Brasil, né, a disseminação da doutrina espírita. Portanto, dada a relevância do tema, eu espero contar com a sua participação, mas com a sua audiência, né, com a gente aqui até o final deste programa. Além da Sueli Caldas Schubert, nós temos também a presença do Antônio de Matos Neto, ele também, que é da doutrina espírita em Poços de Caldas, fazendo um trabalho aí significativo, junto a muitos também, junto com ele, no grupo Espírita Samaritanas. Portanto, espero contar aí sempre com a sua audiência, que é a razão da existência deste programa. Bem, comecei falando aí um pouquinho, um poema pequeno e curto sobre a morte, essa indagação que todos nós fazemos, né? Quando morremos, para onde vamos? Qual o significado da morte? É justamente essas perguntas que eu vou começar iniciando aqui com a Sueli Caldas Schubert em relação a esse tema que faz tanta importância para a vida, que é a morte. Sueli, boa noite, obrigado pela sua presença no Hora da Verdade. Então vou começar por aí, né? Começar indagando sobre, para a doutrina espírita, o que é a morte. Obrigado pela presença. Em primeiro lugar, eu quero dizer que agradeço a oportunidade de participar do programa. É com muita alegria que estou aqui em Poços de Caldas, mais uma vez, e vivenciando essa bela cidade e seus habitantes. É claro que a morte é um tema muito importante, porque desde que nascemos temos algo sempre presente na nossa vida, que é a morte. Nós não temos assim uma noção do dia da nossa partida. Chegamos ao mundo material através do nascimento, temos um corpo físico, ou seja, o espírito vem habitar um corpo físico e a partir daí ele começa a sua trajetória aqui no plano terreno. Porém, nós não sabemos o dia que essa trajetória terrena irá terminar. Mas isso não significa que o espírito tenha encerrado a sua existência. Nós somos imortais. E a imortalidade nos é própria. Portanto, nós vamos continuar
no mundo espiritual, porque dele viemos do mundo espiritual e para ele retornaremos no momento em que cessa, em que se extingue a vida física. Nesse instante, o espírito retorna ao mundo espiritual e aí ele vai dar uma continuidade a um processo que a doutrina espírita nos explica, que é o processo evolutivo. Todos nós temos essa condição de seres imortais com uma destinação que é a evolução. Essa vida, portanto, não cessa, nós somos imortais e isso é bom termos em mente, porque ninguém morre no mundo espiritual, não há isso da vida ficar extinta, e aí é para nós um futuro belíssimo da continuidade do aprendizado do qual um dia nós conseguiremos chegar a uma perfeição relativa que nos é própria. Agora, por que para todos nós, seres humanos, é tão difícil encarar a morte com essa perspectiva que a senhora está repassando para a gente aqui, dado que a morte nos traz tanto sofrimento? Será que nós não estamos preparados para receber a morte com essa concepção? É claro que o ser humano não está preparado para a morte. As pessoas vivem como se aqui a vida física fosse aquilo mais importante. Tem que aproveitar todos os minutos, os segundos e especialmente e infelizmente de uma forma danosa, de uma forma que é prejudicial à própria criatura, porque ela vive voltada para as coisas da vida material, do hedonismo, ou seja, esse prazer, a busca do prazer que o corpo físico ou a vida material podem proporcionar, sem ter uma noção acerca da espiritualidade, da sua condição de espírito imortal, que não é atendida de maneira geral. A pessoa atende ao corpo físico, esquece de atender a essa essência que lhe é própria à espiritualidade. Portanto, a partir do momento em que há essa mudança de foco, em que a pessoa entenda que realmente o que importa é a vida espiritual, a continuidade da vida, a sua destinação aqui no plano terreno, e a partir daí, nesse entendimento novo, ela pode começar uma vida nova se tiver essa noção. Aqueles que não a têm, é claro que vão ficar o tempo todo a priorizar as questões da vida física, trazendo muitas vezes grandes prejuízos para si mesmos. Bem, eu estou contando aqui com o Antônio de Matos Neto, que é da doutrina espírita em Poços de Caldas, através do Grupo Espírita Samaritanas, e eu queria participação do Toninho também em relação a esse tema que é tão importante para todos nós, que é a morte. Toninho, você consegue aí também, ao longo dessa sua vivência na doutrina espírita, captar um pouquinho dessas informações, do que a doutrina espírita nos traz em relação a como enxergar a morte de uma perspectiva espiritual? Boa noite, obrigado pela presença também. Bem, boa noite, William. Boa noite, Sueli, telespectadores aí da nossa cidade. Bom, é difícil de falar alguma coisa ao lado da nossa professora aqui. É uma situação um pouco constrangedora. Eu sou um aprendiz. Mas nós temos observado que a doutrina espírita, ela vem, ao longo dos anos, se consolidando naquela tríplice aliança, né, da ciência, filosofia e religião. E hoje nós temos algum contributo da ciência já começando a questionar a existência da vida, além da vida. Temos aí professores renomados, temos psicoterapeutas interessantes, como Brian Weiss, americano, que era completamente ateu e depois que pegou aí pela frente uma paciente chamada Catherine e descobriu que ela tinha 98 vidas anteriores, que ele pôde catalogar várias delas. E isso vem trazendo uma nova roupagem à visão da morte, até pela própria ciência. Vemos também outro professor extraordinário, Jim Tucker, que escreveu um livro chamado Vida Antes da Vida, onde ele pôde catalogar várias experiências de crianças na Índia, na África, em que eles diziam das suas personalidades anteriores. Então hoje nós temos uma realidade quase que inconteste da vida além da vida, né? E que nós temos que ter a consciência de que nós somos imortais, como Sueli bem disse, e que nós temos que observar que somos herdeiros de nós mesmos. E isso aí nos promove sempre uma melhora íntima, que nos impulsiona cada dia, para que nós sejamos cada vez melhores homens, melhores cristãos, melhores pais, melhores filhos, melhores espíritas e assim por diante. Muito bem.
Quando a gente fala da morte também, claro que são diversas religiões que têm esse tema da morte como um pressuposto até inerente, né, quando se discute a relação da vida, das questões religiosas, inclusive. E temas recorrentes são, por exemplo, a ressurreição e a reencarnação. Como é que a senhora percebe essas diferenças, se é que elas existem, entre ressurreição e reencarnação? É que inicialmente houve uma distinção entre uma coisa e outra. O que a gente nota é que desde a ressurreição do Cristo, ou seja, foi dado como morto, Cristo tinha sido crucificado, foi crucificado, dado como morto, porém não encontraram mais o seu corpo na sepultura, naquela forma da época, né, em grutas onde os corpos eram deixados, e também Jesus foi ali colocado numa daquelas grutas, porém seu corpo não foi encontrado e começou a surgir o próprio mestre, diante primeiro de Maria de Magdala, depois de alguns discípulos, e assim foi várias vezes a aparição do mestre. E se dizia, Cristo ressuscitou, ou seja, Cristo voltou da morte, Jesus voltou da morte e começou a aparecer para os discípulos, para as pessoas, na estrada de Emaús, por exemplo, e assim foi por diante. Isso era então chamado de ressurreição. Mas nós sabemos que hoje em dia, eu pelo menos ouço dizer assim, que houve uma, vamos dizer, uma mudança de concepção a respeito disso, e se fala que reencarnação muitas vezes é a ressurreição da alma, do espírito que volta. É claro que a reencarnação é bem diferente, porque a reencarnação é a volta do espírito já desencarnado, que está no plano espiritual, e ele retorna à vida terrena através de um novo corpo físico que vai propiciar a este espírito o recomeço. Essa é a reencarnação, para nós não ficarmos fazendo essa confusão entre uma coisa e outra. O espírito que retorna, ele tem uma oportunidade nova do recomeço, ele traz dívidas do passado, experiências muitas vezes prejudiciais que ele foi amealhando ao longo de outras vidas transatas, e a partir daí, de uma nova oportunidade, um novo corpo físico, ele vai poder ter um recomeço, novas experiências que vão se somando, e tudo aquilo que ele traz do passado, nós podemos encontrar e identificar como tendências, aptidões, determinadas situações que crianças, por exemplo, apresentam, crianças que são consideradas gênios. Isso aí não é um privilégio divino para aquela criança, para aquela alma que ali está, ou espírito, mas sim é um espírito que já amealhou muitos conhecimentos, que tem muitas condições agora na nova existência de relembrar aqueles conhecimentos de uma forma instintiva que vão surgindo na vida da criança. São consideradas gênios, mas na verdade são espíritos com experiências já bastante acumuladas em determinada área. Pode ser da física, da medicina, da química, qualquer coisa. E na música, nas artes. Quantos nós vemos assim, não é? Hoje em dia nós temos aí pela internet uma quantidade de informações acerca dessas crianças, e elas vão mostrando as suas aptidões que são frutos do passado. Isso significa o espírito reencarnado trazendo tudo aquilo que acumulou, tudo aquilo que conquistou. Portanto, a reencarnação, ela pode também ser considerada como a bênção divina da oportunidade da evolução. Se nós tivermos apenas uma única existência, se esta vida terrena for a única, Deus é um Deus muito parcial, é um Deus injusto que criou seus filhos, alguns para viverem no campo físico apenas alguns minutos, outros 100 anos ou pouco mais de 100 anos, e entre um e outro nós vamos encontrar experiências as mais diversas. É claro que aquele que viveu um minuto, ou que viveu poucas horas, ou dias, ou alguns meses, ou que desencarnou na infância ou na adolescência,
ele teve essa condição de tempo de vida porque ele era necessário. Porque senão Deus seria assim, esse aqui vai viver 1 minuto, aquele lá vai viver 50 anos, o outro 100 anos, e nunca teríamos a oportunidade do crescimento, de alcançarmos a felicidade. Quando se diz assim, a felicidade não é desse mundo, não é bem assim. Ela não é de agora, uma felicidade total, completa, mas ela vai ser alcançada através do processo evolutivo e à medida que a pessoa for conquistando a si mesmo. Nosso companheiro aqui, amigo Antônio, ele disse que o espírito ele está vivenciando aquilo que ele mesmo programou. Ele é herdeiro de si mesmo. Tudo que nós vivemos hoje, nós programamos. É a questão do livre-arbítrio, é a questão de que cada um é autor do seu destino. Se Deus determinasse para cada um determinado tipo de experiência, e com essa diversidade toda, aqueles que estão passando por privações, por provações dolorosíssimas, que nascem com determinadas lesões, deficiências e tudo mais, que injustiça é essa? Enquanto que outros, aparentemente, estão felizes, perfeitos, têm fama, beleza, fortuna e tudo mais. Por que Deus fez isso? Então Deus é cruel, Deus é injusto. Quando nós entendemos a reencarnação, aí sim nós compreendemos. Aqueles que estão, né, no momento aparentemente felizes, não quer dizer que essas pessoas já estiveram ou terão uma felicidade total e plena nessa vida terrena. Porque vão ter também perda de entes queridos, perda entre aspas, porque ninguém perde ninguém. Partida de entes queridos, separações, dificuldades. Às vezes a pessoa está no ápice da fama, da beleza, mas vem um acidente, alguma coisa acontece, vem a velhice, vem as dificuldades, vem as enfermidades. Portanto, cada um vai passar pelas experiências que lhe são necessárias para o seu crescimento espiritual. O espírito desencarna, ou seja, deixa essa veste física, que é uma veste, deixa a veste física, que muitas vezes já está completamente deteriorada, rota, por questões do sofrimento, de enfermidades várias, e esse espírito vai para o mundo espiritual. Adquiriu experiências, se teve uma vivência voltada para o bem, se teve uma vivência voltada para ajudar ao próximo, para uma atitude nobre na vida, é claro que essa pessoa, este espírito, estará bem no mundo espiritual. E ali, com tudo aquilo que ele já adquiriu, ele vai ter tipos de experiências no mundo espiritual compatíveis com seu estágio evolutivo. Outros que no plano terreno foram os torturadores, os que fizeram sofrer as pessoas, aqueles que usaram a violência com o próximo. Claro que eles vão chegar no mundo espiritual numa situação terrível, porque eles vão colher aquilo que eles plantaram. E Jesus já deixou muito evidente isso. A cada um, segundo as suas obras. Ninguém escapa disso. Também em outro momento ele diz, com a mesma medida que medirdes, também sereis medido. Portanto, este ser voltado para a violência, voltado para a maldade, para a crueldade, ele vai receber no mundo espiritual aquilo que ele plantou. Não tem outro jeito. E não vai ficar junto dos que estão felizes, dos que estão no mundo espiritual, claro, dos que já adquiriram mérito. Estes espíritos, eles reencarnam em situações muito difíceis. Entretanto, hoje, nós já vamos mudar um pouquinho, viu? O William e Antônio e os nossos prezados telespectadores. Nós vamos mudar um pouquinho para dizer o seguinte, que estes espíritos voltados para o mal, neste momento que está ocorrendo o que é conhecido como a grande transição planetária, estes espíritos não mais reencarnarão no nosso planeta, eles vão para um mundo inferior. E aí a doutrina nos explica isso, porque existem muitos mundos habitados, é chamado de pluralidade dos mundos habitados. São noções que a doutrina espírita transmite, porque nós não podemos ficar adstritos a uma ideia de que só existe vida aqui na Terra. E isso seria também algo assim, vamos dizer, que diminui o Criador, porque ele criou galáxias e galáxias, esse universo, esse cosmos maravilhoso que nossa mente às vezes não consegue alcançar, abarcar. Para quê? Para enfeitar as nossas noites?
Ou nós vamos imaginar que existem muitos mundos habitados com outros tipos de vida. E aí não vamos pensar também que são aqueles marcianos, como se costumava dizer, com chifrezinhos, verdinhos. Não é assim que a coisa funciona. Sueli, mas... desculpe interromper, mas... pode interromper, porque senão eu vou falando. Não, mas é porque os conhecimentos que você está passando para a gente são realmente muito profundos. E eu quero encerrar esse módulo agora, esse intervalo, para ir para o intervalo, fazendo uma pergunta em relação a isso. Tudo que você diz em relação à doutrina nos passa uma percepção de que, e eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, ao buscar a doutrina espírita, que a doutrina espírita reflete com a inteligência aquilo que acontece na nossa vida. Isso nos dá uma dimensão mais próxima, né? E que outras religiões abordam isso de uma maneira um pouco mais na fé. Aí seria a questão, por exemplo, da fé cega, né? A fé que é aquela pessoa que acredita, mas que não coloca ali a sua reflexão, a sua inteligência. Por aí, eu quero fechar com essa pergunta. A doutrina espírita vem colocar para a gente um processo mais racional de enxergar a vida. E as outras religiões, se é que a gente pode colocar dessa forma, elas vêm explicar muito mais através de questões mais subjetivas, que não envolvem tanto o raciocínio. Bom, já a gente volta, né? Porque agora a gente vai para o intervalo agora, já eu volto falando com Antônio de Matos, o empresário, também com Sueli Caldas Schubert, sobre essa questão ligada à doutrina espírita. Não saia daí.